Olá pessoal, tudo bem? Você sabia que existem duas narrativas da morte de Judas, da forma como ele morreu? A primeira narrativa, Mateus 27, versículo 5, que diz assim, na Bíblia versão Almeida, revista e corrigida: e ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Aí nós temos a versão da Bíblia Sagrada, nova versão transformadora, que diz: então Judas jogou as moedas de prata no templo, saiu e enforcou-se. E nós temos a versão, nova versão internacional de português: então Judas lançou o dinheiro dentro do templo e saiu dali, e em seguida foi e enforcou-se. Se enforcou. A Almeida revisada e atualizada: então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E por fim, nova tradução na linguagem de hoje: então Judas jogou o dinheiro para dentro do templo e saiu, depois foi e se enforcou. Nós temos também uma outra versão da morte de Judas em Atos 1,18, que diz assim: com o dinheiro que tinha recebido pelo seu crime, Judas comprou um terreno. Nesse terreno ele caiu e se arrebentou, e os seus intestinos se esparramaram. Isso na nova tradução da linguagem de hoje. Na tradução Almeida revisada e atualizada diz assim: ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. E nós temos também na nova versão internacional em português: ora, com o pagamento que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo, ali caiu de cabeça, com seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Nós temos também a versão Bíblia Sagrada, nova versão transformadora: ele comprou um campo com o dinheiro que recebeu por sua perversidade, ao cair ali de cabeça, seu corpo se partiu ao meio e seus intestinos se derramaram. E por fim, a Bíblia Almeida revisada e corrigida: ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade e, precipitando-se, rebentou pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Então, como você pode perceber, a versão de Mateus é que Judas se enforcou, e a versão de Atos é que Judas se jogou de um precipício. Então, qual é dessas versões, dessas narrativas que estão corretas? O que elas podem estar dizendo para nós? Há aí uma controvérsia bíblica? Existem explicações, teológicas para tentar reduzir esta controvérsia em uma explicação possível. Porém, são teologias. O que está escrito, está escrito. Mateus diz que Judas se enforcou, e Atos diz que Judas se jogou de um precipício, caiu de um precipício. Existe aí algumas narrativas teológicas tentando dizer que Mateus quer comparar Judas com o Absalão, Absalão, que também teve uma morte muito parecida, incomum, bem louca assim, tipo a de Judas. Você pode ver isso em 2 Samuel capítulo 18, versículo de 9 a 10, Estava cavalgando seu mulo e ficou com a cabeça presa nos galhos de um carvalho, o que deixou seu corpo inconvenientemente suspenso, pendurado no ar. E aí então o Absalão acaba morrendo enforcado num galho, numa forca de mato. Então Mateus, ele tenta trabalhar essa questão, dizer que a morte de Judas foi parecida com a morte de Absalão, e essa é uma versão aí da teologia tentando explicar a morte de Judas enforcado. E nós também temos a
a versão de Lucas, né, que diz que o corpo de Judas caiu de um precipício e ficou em pedaços, quer comparar aí com a morte de Acabe, que também se aproxima um pouco dessa visão, né? 1 Reis 21 ou 2 Reis de 9, 25 a 29, né? Acabe abusa de sua influência em Israel e como Judas, né, ele derramou sangue inocente para ter um ganho material e consequentemente, tal como Judas, Acabe recebe a punição de uma morte cruel. Então também existe aí a especulação de que, como Mateus era um cobrador de impostos, está mais interessado nos aspectos financeiros da morte de Judas, né, utilizando os ganhos ilícitos de Judas. Lucas era médico, está mais interessado no derramamento de sangue, né? Lucas dedica menos espaço à traição de Jesus, 2 versículos em vez de 4, e mais experiência de Jesus no Getsemane. Nós podemos entender que Mateus se concentra na asfixia de Judas e Lucas se concentra no derramamento de sangue de Judas, e assim reflete a ironia sombria do destino de Judas. Só que isso tudo é especulação, não é? Na verdade, há duas narrativas diferentes aqui. Existe também essa narrativa aqui teológica, né, tentando dizer que a morte caiu com o rosto para frente, Judas, na hora da morte, na hora do enforcamento. Ele poderia ter subido numa árvore, e ao subir numa árvore tinha uma distância muito grande entre a árvore e a corda ao chão, e por isso quando Judas se joga, o enforcamento faz com que as suas entranhas saiam, ele seja partido ao meio quando se joga para se enforcar e tal. Tudo especulações que não chegam a nenhuma conclusão. O que se tem é que em Mateus Judas se enforcou e em Atos Judas comprou um terreno grande, né, e ali acabou morrendo num precipício e as suas entranhas saindo de dentro do seu corpo, as suas tripas. Então há uma narrativa diferente. Não tem como ligar isso, né, dizer que foi Absalão, que tem a ver com Acabe, que ao se jogar se partiu ao meio, por isso um se interessou mais em falar no enforcamento, o outro se interessou mais em falar na questão do sangue, um era mais interessado na compra que Judas fez das terras, e o outro estava mais interessado na questão de como aconteceu a morte. Está bem claro nos textos bíblicos. Um se enforcou, uma narrativa diz que Judas se enforcou e a outra narrativa diz que Judas caiu de um precipício e as suas entranhas saíram de dentro dele. Então aqui nós temos uma controvérsia bíblica interessante para a gente estudar. Um grande abraço, tchau, tchau.